Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A curula carroce. Alguns lembram, né? Nós viemos aqui, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, né? Eu vou falar e você vai repetir comigo, amém? A curula carroce. Mais uma vez, para ficar gravado. A curula carroce. Você acaba de me saudar com a paz do Senhor Jesus em Xangana. Eu sou grata ao eterno Deus por esta oportunidade, mais uma vez poder retornar a esta casa, né? Da outra vez eu que ministrei, hoje é ele quem vai ministrar. E não viemos sozinho, trouxemos mais um casal pela misericórdia do Senhor de Moçambique, que está conosco, que é o pastor Derek e a pastora Odete. E nós louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Eu acredito que alguns irmãos que se lembram, há 2 anos, quando viemos, nós tínhamos muitos projetos, nós tínhamos muitos planos, o Senhor nos abençoou grandemente e nós louvamos ao Senhor, porque hoje eu não poderia deixar de contar os frutos do que o Senhor Ele fez nesse tempo, desses 2 anos, pela misericórdia do Senhor. Nós estamos ali em Moçambique, nós estamos a 3 horas mais ou menos, 2h30 da capital, que é Maputo. Nós estamos em um bairro chamado Mavoco. Fala comigo, Mavoco. Mais uma vez para você gravar, Mavoco. Glória a Deus, nós cremos que Mavoco ainda será do Senhor, nós cremos que o Senhor, Ele ainda vai realizar uma grande obra naquele lugar, mas o Senhor nos plantou lá pela misericórdia dEle, nos plantou lá, quando nós viemos da outra vez, nós vivíamos de aluguel, e o Senhor nos abençoou. O Senhor usou a vida do meu irmão mais velho em Moçambique. Eu costumo dizer que a pastora Odete, que aqui está, ela é minha irmã, porque os irmãos que já conhecem, né, o testemunho, sabem que quando eu fui para lá, eu já não tinha condições de manter, pagando para que eu ficasse no centro missionário onde estava hospedada. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor criou e fez uma aliança, e eu não só ganhei uma irmã, mas ganhei uma família. E eu fiquei na casa desta família, que é a família Tinga, que faz parte do meu testemunho, por 4 anos, até o Senhor, pela misericórdia de Deus, fazer com que eu e Batista casássemos. E nesse período todo que o Senhor Ele tem preparado e Ele trabalhou, e eu estava naquele lugar, o nome do Senhor Ele não deixou de ser glorificado. E o nosso irmão mais velho nos abençoou com 2 terrenos, um para nós e um para eles. Então, nós somos vizinhos lá em Mavoco, e nós começamos ali pela misericórdia do Senhor, onde nós estamos localizados, não tem nenhuma igreja. Iniciamos a igreja na nossa casa e veio alguns decretos, porque na legislação moçambicana é proibido fazer culto, igreja em casa. E quando eles chegaram para nós dizendo, olha, você precisa me dar um prazo, você precisa me dar uma data, quando vocês estarão no terreno da igreja? Eu olhei para aquele homem, eu acredito, irmãos, e posso dizer com tamanha convicção hoje, que não foi eu, mas foi o Espírito Santo. Porque eu olhei para ele e disse assim, olha, agosto. Eu disse, antes de agosto. Ele disse, então você está dizendo isso porque você já tem algum dinheiro guardado? Eu disse, não, nós não temos nenhum dinheiro. Mas aquele que é dono da obra, ele vai cuidar. E o Senhor assim fez. O Senhor levantou uma irmã aqui no Brasil. Nós, pela misericórdia do Senhor, somos missionários adotados, cuidados pelo setor 7, e ali nós fomos ministrar em algumas igrejas, e na igreja que nós fomos ministrar, essa irmã nos viu uma única vez, e ela mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, eu quero fazer uma chamada de vídeo. Moçambique tem 5 horas de diferença com relação ao Brasil, a questão do fuso horário. Eu disse, pode ligar. E quando ela liga para mim, ela disse assim, por que você está triste? Você está preocupada com o terreno da igreja? Eu disse, olha, estou. Ela disse, mas Deus não disse que ia dar. Eu disse, eu sei, mas nós somos carne, é difícil. E ela disse assim, Deus já deu. Eu disse, amém. Ela disse, você não está entendendo, Deus já deu. Eu disse, como assim?
Ela disse assim: olha, eu estava guardando dinheiro para comprar meu carro. E quando eu completei o valor do dinheiro que eu queria, porque eu queria comprar o carro à vista, todas as vezes que eu ia procurar o modelo do carro, Deus me dava a palavra com relação ao crescimento da obra. Ele falava que ainda, aleluias, não era o momento. E ela disse que todas as vezes que ela ia, Deus dava uma palavra para ela, Deus dava uma palavra para ela, e ela foi orar. E ela disse: Deus, qual é o modelo do carro que é para eu comprar? Ela disse que na hora o Espírito Santo tocou no coração dela e disse assim: eu criei essa situação para que você tivesse o valor, e você vai enviar o valor para lá, para que o terreno da igreja seja comprado. E ela enviou 15 mil reais. E para a glória do Senhor, a notícia que ia fechar a igreja chegou no sábado. Mas ainda naquela semana, na quarta-feira, o Senhor proveu. O Senhor enviou a providência. Quando nós fomos lá falar com aquele moço e nós fomos para pagar à vista, ele disse: não, você estava brincando comigo. Eu disse: não, eu disse para você que quem é o dono da obra é Ele. E pela misericórdia do Senhor estamos ali. O Senhor nos deu um terreno 20 por 40. Para a glória dele, estamos adorando o nome do Senhor. Um lugar onde só é rodeado de escolas de feitiçaria. Hoje, para a glória do Senhor, o Senhor tem trazido vidas, o Senhor tem resgatado vidas, o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar. É muito novo, em dezembro desse ano vai completar só 2 anos, mas pela misericórdia do Senhor, já realizamos 3 batismos para a glória do Senhor, pessoas reconhecendo que verdadeiramente Cristo é o Senhor. Nós fazemos um trabalho com as crianças lá todo sábado e domingo pela manhã. Infelizmente não conseguimos fazer todos os dias por conta da questão financeira, por ser muito caro, mas Moçambique ainda está na lista dos países da ONU, dos países mais pobres. Infelizmente não há essa boa administração dos recursos e mediante a isso quem sofre é o povo. E nós sabemos que a fome ela ainda é forte lá. E aos sábados nós fazemos um trabalho com as crianças, nós damos alimento para elas, nós falamos da palavra do Senhor, porque infelizmente ainda é utilizado crianças para rituais malignos e satânicos. E nós acreditamos que as crianças, elas não são o futuro de amanhã, mas elas são o nosso presente. Através da vida de cada criança, o Senhor tem trazido os pais e o nome do Senhor tem sido glorificado por isso. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu o nosso bebê, o Akin. Da outra vez ele veio aqui conosco, agora já está com 3 aninhos. E nós também temos um filho que nós adotamos de coração, que é o Vasco. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui em missão nesse período no Brasil, e ele está lá ajudando a igreja, ele está cuidando das crianças, e tudo isso nós louvamos ao Senhor, porque outrora ele foi um menino de rua, viveu 7 anos na rua, não do Brasil, mas na rua de Moçambique, que não é fácil, mas nós entendemos que o Senhor, quando ele resgata, quando ele chama, há um propósito para glorificação e exaltação do nome dele. Nós chegamos no Brasil em fevereiro e vamos ficar até novembro, porque nós estamos com um propósito nesse período que nós estamos aqui, para levantar a igreja, porque a igreja, pela misericórdia de Deus, estava na lona, agora saímos da lona, está nas chapas. Mas a gente só conseguiu fazer 1/3 do muro, e infelizmente onde está localizada a igreja é passagem de vento, então é muito difícil, principalmente nessa época agora, com relação ao frio. Mas a gente conseguiu lona, tampamos do outro lado, e mesmo assim o povo está adorando ao Senhor. Mesmo assim o povo está glorificando o nome do Senhor. Eu costumo dizer que quando eles de lá de Moçambique vêm para cá, eles recebem um choque. Um choque de ver quão maravilhoso é o nosso país. Um choque de ver quantas oportunidades que nós temos. Um choque de ver a realidade nossa sendo tão diferente. Mas, ainda assim, nós que temos tudo, não valorizamos. Hoje, e eu acredito, como já foi dito pelo pastor aqui,
é um culto de conscientização. Que nesta noite você saia daqui conscientizado e com o seu coração grato. Grato pela nação que você está, que o Senhor permitiu você nascer e viver. Grato pelo país que você vive, porque nós estamos no melhor país que existe. Nós temos tudo aqui, irmãos. O Senhor me tirou daqui, quem sabe do meu testemunho, eu não vou contar novamente, mas o Senhor me tirou de todo o conforto que você tem aqui, para me levar para uma outra nação, para uma cultura totalmente diferente da nossa, para uma realidade que eu jamais pensei em viver, para uma realidade que eu jamais pensei em passar, mas em tudo nós louvamos ao Senhor e compreendemos quando Paulo, ele vai dizendo na palavra do Senhor, que ele sabe viver em tempo de abundância, mas também sabe viver em tempo de escassez. São 9 anos, em outubro desse ano completam 9 anos, que o Senhor me levou para aquela nação. E quando eu fui para lá em obediência a palavra do Senhor, eu fui solteira. Eu fui buscar a obra do Senhor, eu fui fazer a vontade do Senhor. E o Senhor, pela misericórdia, depois de 4 anos que eu já estava lá, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor preparou o bom encontro. E hoje eu louvo ao Senhor pela vida do meu esposo, pela vida do meu companheiro, porque é uma pessoa que me dá força para permanecer, é uma pessoa que me ajuda na caminhada, é uma pessoa que fala a mesma língua juntamente comigo. E nós entendemos porque tem muitos jovens aqui. E é muito importante que você espere no Senhor, porque o Senhor, quando Ele prepara, Ele dá o melhor para nós. Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas o nome do Senhor, ele precisa continuar sendo propagado. O Senhor me tirou do conforto daqui, o Senhor me tirou que eu estava praticamente para aceitar uma diretoria de empresa para ir viver lá em Moçambique. Numa realidade totalmente diferente, são 9 anos tomando banho de canequinha. E algumas pessoas me questionam, pastor, e falam, mas é tão simples fazer encanamento. Aqui é simples. É tão barato. Aqui é barato. Tudo que nós consumimos em Moçambique acaba se tornando muito mais caro, porque Moçambique não tem o poder de industrialização das coisas. As coisas passam para a África do Sul, que é o país do Mandela, onde já teve Copa, muito desenvolvido. Só que a moeda deles é o randes. A nossa é o metical. E o randes vale 4 vezes a nossa moeda. Então, tudo que retorna para nós pagamos 4 vezes mais. Então, aquilo que parece ser barato, não é barato. Aquilo que parece ser simples, não é simples. Mas eu estou te dizendo aqui hoje, para que você saia daqui grato, porque eu não sei se você já deu glória a Deus e agradeceu ao Senhor pela água que sai do teu chuveiro. Porque há pessoas em Moçambique que vão nascer, vão crescer, vão reproduzir, vão morrer, sem nunca ter sentido a sensação de tomar um banho de chuveiro. E você tem e não valoriza. Pode soltar o vídeo? Moçambique esteve passando por um período muito difícil, de outubro até praticamente um mês, mais ou menos, um momento de guerra civil. Algumas pessoas nem ficaram sabendo, nem sabiam que Moçambique estava passando por esse tempo. Graças a Deus, agora deu uma trégua, graças a Deus, agora a paz. Mas nesse período de outubro até agora, foram muitas pessoas que morreram. Nesse período eu não sabia que um país tinha a possibilidade de desconectar o país da internet, das redes sociais. E nós ficamos 1,5 sem acesso à internet, para que não pudéssemos passar as informações. Aqui é um pouquinho do trabalho que nós temos feito lá em Moçambique. Aqui, irmãos, é a Mamba Negra. Nós entendemos que as coisas elas iniciam no espiritual e se materializam para o físico. Nós lutamos diariamente contra as trevas em Moçambique. Todo o princípio de propósito de jejum e oração, porque uma igreja que não vive em jejum e oração
não suporta, pelo menos em Moçambique. Você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que verdadeiramente guardar o contato com o teu Salvador todos os dias. Porque Satanás, ele age de uma maneira tão terrível naquele lugar, mas da mesma forma que você vê a grandiosidade que ele age, você também vê a profundidade e a grandeza do poder de Deus. Porque todo início de propósito, de jejum e oração que nós fazemos lá, ou é no início, ou no final eles mandam cobra lá para casa. Mas eu louvo a Deus que Ele me deu um matador de cobra. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Aqui está um pouquinho do trabalho que a gente faz com as crianças. Nós damos lá, acho que passou, a gente dando alimento para elas, aos sábados, arroz, feijão e salada de repolho. O feijão lá é mistura. E você come aqui arroz e feijão todo dia. E se faltar mistura, já não quer ir para a igreja. Deus já não te ama mais. Deus já não te ouve. Enquanto lá, a nossa alegria era comer arroz e feijão todo dia. Mas não há essa possibilidade. Você precisa sair daqui grato nesta noite. Você precisa sair daqui consciente de tão quantas coisas boas o Senhor Ele tem dado a você. E pela misericórdia do Senhor, nós temos lá, aqui é um pouquinho da guerra que estava acontecendo lá. Nós temos um projeto de informática, que eu dou aula de informática para as crianças. Meu esposo, pela misericórdia do Senhor, ele é músico, ele dá aula de música sem nunca ter entrado em uma escola. O Senhor foi o professor dele. E nós, pela misericórdia do Senhor, também estamos com o propósito de continuar, né, o projeto de costura que nós temos lá em Moçambique. São muita coisa, na verdade, são muitos projetos para que a gente possa, através do projeto, falar do amor de Deus. E nós louvamos ao Senhor porque vidas têm sido alcançadas naquele lugar. Aqui é um pouquinho para que você veja, aqui não tem guerra, aqui não chega tanta de guerra na rua atirando em ninguém. E as pessoas lá caminham 3, 4, 7, 2 quilômetros para poder chegar na igreja. E quando chega, chega com um sorriso no rosto e não vai embora. A duração mínima dos cultos é de 3 horas. Tem cultos que é de 5, tem culto que dura praticamente quase o domingo inteiro. E você vê o povo não reclama, você vê o povo com um sorriso daqui a aqui. Você vê lá nós dançamos para o Senhor de uma forma de adoração. Você vê o povo dançando porque eles sabem que quando chegar em casa, contra o que eles estão lutando. Eu acredito que o que acontece da igreja brasileira é que nós precisamos acordar. E precisamos verdadeiramente saber contra o que nós estamos lutando. A palavra do Senhor diz que não é contra a carne e nem contra o sangue. Só que hoje, infelizmente, nós estamos depositando toda a nossa força para lutar contra o nosso irmão, para lutar contra a nossa irmã, para apontar o nosso irmão, para apontar a nossa irmã. Enquanto isso, as trevas batem palma. Enquanto isso, nós deixamos de ganhar almas. Enquanto isso... Aleluia. O inferno vai ganhando força, mas eu creio que nesta noite o Senhor tem levantado homens e mulheres que vão entender, que vão depositar verdadeiramente a sua força para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Nós estamos com esse propósito nesse período que nós estamos aqui no Brasil, porque mediante a guerra, a nossa casa não tem muro e ficou muito mais perigoso, sabendo que também existe uma estrangeira ali, né? E nós temos criança também, então nós estamos com esse propósito nesse período que nós estamos no Brasil para poder colocar água encanada tanto nas nossas casas quanto na dos pastores também que estão aqui, e também colocar muro na nossa casa para ficar um pouquinho mais seguro, que nós sabemos que se não for o Senhor guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas em tudo isso nós louvamos o nome do Senhor e também para levantar a casa do Senhor
lá em Moçambique. Eu quero louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Irmã, posso fazer uma pergunta para a senhora? Lá tem micro-ondas, lá não? Olha, tem, mas não são todas as pessoas que têm acesso. Amém. Tem condições de comprar. Custa mais ou menos... Amém. Glória a Deus, aleluia. 6,5. 6 Então mil? seriam 6 mil meticais. Na nossa moeda dá mais ou menos uns 650, 700 reais aqui. Irmão, vamos fazer uma oração para nossa irmã aqui. Ela acabou de dizer do propósito que ela tem de colocar água encanada, irmãos. É tão gostoso que esse frio, você abre a torneira, chuveiro. Olha, irmãos, como que Deus fala com a gente? Quando você liga um chuveiro elétrico, né, ele esquenta na hora, não é isso? Aí um dia desse eu estava meio bravo, que eu ligava o chuveiro em casa e demorava para esquentar. Aí me falaram que era gás, que gás demora um pouco mais, né? Está vendo como é que Deus puxa a nossa orelha? Vamos orar, irmãos, para que Deus dê recursos para ele. E que Deus toque nos nossos corações, irmãos. Eu não vou prometer nada a eles. Mas eu tenho um Deus que vai tocar nos nossos corações. E nós vamos fazer alguma coisa por eles. Vocês creem, irmãos, que Deus pode fazer isso? Irmãos, vamos valorizar o nosso Brasil. Tem muita coisa ruim. Você liga a televisão, é uma brigaiada lá em Brasília. Mas Deus tem nos guardado, irmãos. Ninguém aqui hoje ficou sem tomar... Ficou alguém aqui sem tomar café da manhã hoje porque não tinha? Se ficou, nos procure depois do culto que você vai levar o café para casa. Mas eu tenho a certeza que todos aqui tomaram o café da manhã. Todos aqui almoçaram hoje. E tem muita gente que já está sentindo um cheirinho de alguma coisa aí. E quando terminar o culto, eu sei que isso vai acontecer. Irmãos, vamos valorizar isso. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco, irmãos? Eu li uma palavra aqui, irmãos, eu não vim aqui para jogar água na festa de ninguém. Mas eu estava aqui, Deus falou comigo, fala para o povo que eu não quero só ajuntamento. Sabe, fazer uma conferência missionária hoje, esquecer e voltar só o ano que vem. De novo, irmãos, bonito. Sabe, foi muito bonita a abertura desse trabalho. Mas não é só isso que Deus quer que isso dê resultado. Igreja, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus, irmãos, eu tenho a certeza que se nós realmente, irmãos, nos preocuparmos de ganhar almas para Jesus, a nossa vida, irmão, vai melhorar. Deus vai nos abençoar na saúde. Deus vai nos abençoar no financeiro. Deus vai abençoar a nossa família. Deus vai tirar do nosso meio as enfermidades. Mas nós temos que acordar, irmãos. Nós estamos realmente, irmãos, cumprindo o que diz o nosso hino nacional. Nós estamos deitados em berço esplêndido. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na tua presença. Aqui está, Senhor, os teus filhos que vieram lá da África, Senhor, que estão fazendo a tua obra. E eu creio, Senhor amado, no que eles falaram aqui nessa noite. Eu tenho a certeza, Pai, que a luta é grande, Senhor. Não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais, Senhor amado. Ó Deus, abençoa os nossos missionários, abençoa os nossos irmãos, Senhor, para que eles possam, Pai amado, alcançar o que está no coração, os seus projetos, Senhor, possam se cumprir. Pai eterno, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. E agora, Senhor, também nós continuaremos a ouvir a tua palavra pelo nosso irmão Batista, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Eu não quero me demorar nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do texto áureo que irá nortear a nossa meditação nesta noite, amém? Glória a Deus. Mateus do seu capítulo 28, do versículo